Você conhece as propriedades de limites? Nesse vídeo eu vou mostrar algumas propriedades que nos permitem resolver os limites. Vocês lembram quando a gente resolveu um limite e a gente pegava, por exemplo, x tendendo a A? A gente pegava esse ponto A e aplicava na função e via. Se desse um valor, aquele era o limite. Se desse 0 sobre 0, a gente achava um método para simplificar essa função. Então, o que eu vou fazer aqui é mostrar por que vale a gente apenas pegar esse valor que o x está tendendo e aplicar direto na função. Primeiramente, a gente considera, então, as funções f de x e g de x e supõe que o limite existe em um certo ponto, x igual a a. Então, o limite da f de x quando x tende a a, ele é L. A gente pode dizer que o limite é L. E o limite da g de x quando x tende a a gente pode dizer que é um valor m, com L e m pertencente, então, aos reais. A primeira propriedade que a gente tem é o limite da soma. Então, o limite da f mais a g de x, quando x tende a a, é igual ao limite da f de x, quando x tende a a, mais o limite da g de x, quando x tende a a. Ou seja, é L mais m. Então, o limite da soma é a soma de cada limite. A segunda propriedade é o limite da diferença. Então, o limite da f de x menos g de x, quando x tende a a, é igual ao limite da f de x, quando x tende a a, menos o limite da g de x, quando x tende a a. Então, é L menos m. Ou seja, o limite da diferença é a diferença dos limites. A terceira propriedade é o limite do produto. Então, o limite da f de x vezes a g de x, quando x tende a a, é igual ao limite da f de x quando x tende a a, vezes o limite da g de x quando x tende a a. Portanto, é L vezes m. E assim a gente tem que o limite do produto é o produto dos limites. A quarta propriedade é o limite do produto por uma constante c. Então, o limite da f de x vezes uma constante, quando x tende a a, é igual a constante vezes o limite da f de x, quando x tende a a, que no caso é a constante vezes L. Nesse caso, então, a gente pode tirar a constante para fora, que a gente diz. A quinta propriedade é o limite da potência. Então, o limite da f de x elevado a n, quando x tende a a, é igual ao limite da f de x quando x tende a a, elevado à enésima potência. Então, é L elevado a n. A sexta propriedade, o limite do quociente. Então, o limite da f de x sobre a g de x quando x tende a a é igual ao limite da f de x quando x tende a a dividido pelo limite da g de x quando x tende a a, que é, no caso, L dividido por m. Uma observação importante é que eu estou passando esses conceitos sobre limites porque quando a gente passar para derivadas e integrais, não vai ser um comportamento tão natural como o produto do limite ser o limite do produto. Quando a gente for ver em derivadas, não vai ser esse mesmo padrão. A gente vai ter uma regra do produto para derivadas e que muda então a forma de pensar. E é bom saber que no limite é bem natural, bem intuitivo, mas depois vai ser diferente. Então, só para a gente fixar um pouco essas regrinhas, vamos resolver um seguinte limite considerando as propriedades. Então, limite de 7x à quarta mais 3x ao quadrado mais 2x quando x tende a 2. Pela regra da soma, a gente tem que a soma do limite é o limite das somas. Então, a gente pode separar cada parcela ali como um limite. Então, o limite de 7x ao quadrado quando x tende a 2, mais o limite de 3x ao quadrado quando x tende a 2, mais o limite de 2x quando x tende a 2. Agora, a gente pode utilizar
a regra de que uma constante vezes uma função, a constante passa para fora. Ou seja, a gente pode remover o 7 do 7x à quarta, a gente pode remover para frente o 3x ao quadrado e a gente pode tirar o 2 do 2x para frente também. Ficando, no caso, com 7 vezes o limite de x à quarta quando x tende a 2, mais 3 vezes o limite de x ao quadrado quando x tende a 2, mais 2 vezes o limite de x quando x tende a 2. Agora, pela regra da potência, a gente consegue dizer que o 7 vezes o limite de x à quarta quando x tende a 2 é 7 que multiplica o limite de x quando x tende a 2 elevado à quarta. Somado, então, com 3 vezes o limite de x quando x tende a 2 elevado ao quadrado, mais 2 vezes o limite de x quando x tende a 2. Para seguir em frente, a gente tem que observar que o limite de x quando x tende a 2 é 2. Então, a gente pode substituir. Então, é 7 vezes 2 elevado à quarta, mais 3 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 2. Fazendo as continhas, a gente fica com 7 vezes 16, mais 3 vezes 4, mais 2 vezes 2. E somando tudo, nosso resultado é 128. Então, esse limite é 128. Basicamente, quando x tende a 2, a gente pode fazer o cálculo, como a gente já fazia, da f no ponto 2. Então, a f de 2 é igual a 7 vezes 2 à quarta, mais 3 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, que é igual a 128. A única coisa que é importante de lembrar é que quando houver um resultado 0 sobre 0, tu vai ter que partir para um método de simplificação. Não pode dar a resposta como 0 sobre 0.